Whitmore vivo e foram aos poucos comendo a carne humana dele, para que essa carne não morresse, para que eles fossem sobrevivendo, como a própria da absolvição falou, o colega da absolvição falou, como leões, realmente como leões eles fizeram isso. Foram comendo Roger Whitmore aos pouquinhos, ele vivo, imaginem a dor dele, e eles aos poucos comendo a carne dele. Porque se eles o matassem de uma vez, essa carne apodreceria e eles não teriam mais essa carne. É óbvio isso. Então, o que eles fizeram? Foram aos pouquinhos tirando pedaço por pedaço de Roger Whitmore. Vejam o sofrimento dele. Vejam o sofrimento dele e vejam como que ele ficou após ser comido pelos próprios amigos. Vejam, senhores, como que ele ficou. Ok? Tá? Ele ficou dessa maneira. Tudo que consta nos autos foi narrado pelos 4 monstros, onde no interior da caverna aconteceu essa tragédia, e ao 20º dia eles fizeram o primeiro contato. Quem fez o primeiro contato? Quem dos 5 fez o primeiro contato com o grupo que estava por lá de fora de salvamento? Não sabemos, não tem nome. Fizeram o primeiro contato e simplesmente 8 horas em silêncio, conforme consta nos autos. Por que essas 8 horas em silêncio? Se você está dentro de uma caverna já há 20 dias, quando você consegue conversar com alguém pro lado de fora, é lógico que você vai querer falar um monte de coisa, querer saber como que você vai sair dali, o que eles estão fazendo. Não, eles silenciaram 8 horas. Para quê? Para fazer uma articulação do crime que já haviam cometido, que já haviam matado Roger Whitmore. E após essas 8 horas, eles constam nos autos que quem fala é Roger, questionando sobre um pacto que eles estariam fazendo, sobre uma situação de sorte. Quem garante que era Roger Whitmore? Podia ser qualquer um deles, se passando por Roger Whitmore. Correto? Qualquer um deles. Podia ser o A, o B ou C. Roger não estava mais. Eles estavam articulando um plano para poder se safarem ao sair da caverna. O Estado o tempo inteiro esteve do lado de fora tentando resgatar eles. Consta nos autos que 10 pessoas foram vitimadas na busca de salvamento por causa de um outro desmoronamento. O Estado estava trabalhando. Todo mundo, quando souberam que eles estavam lá dentro presos, o Estado o tempo inteiro esteve lá tentando tirá-los de dentro da caverna. Os 5 foram máquinas, foram o pessoal de salvamento, foram o pessoal, uma exorbitância em valores, que faltou dinheiro, inclusive o povo ajudou a tirar os 5 de dentro da cadeia. E depois que saíram, só saíram 4 e um saiu assassinado, morto lá de dentro. E quem deu dinheiro depois se arrependeu porque deu dinheiro para os 4 matarem Roger. Imaginem como que foi. Eles falam em questão de absolvição, falam em estado de necessidade. Eles tinham rações. Consta nos autos que eles tinham rações. Desde que entraram, no 20º dia, quando foi falado em rádio, tinha ração. Tinha água o tempo inteiro, porque ninguém fica dentro de uma caverna, ninguém fica 32 dias sem tomar água, ninguém sobreviveria. Como que eles conseguiram sobreviver 32 dias sem tomar água? Está comprovado, eu tenho comprovação aqui, que dentro das cavernas, da espécie que eles estavam lá dentro, tem água. Tem um laudo aqui que diz que tem água, tinha água lá dentro. Então, quando eles falavam, articulavam na questão no rádio sobre posso matar fulano, posso comer carne humana, eles estavam tentando o aval do Estado para cobrir o crime que eles já haviam cometido. Então, senhores, eu digo a vocês, não era necessário ter matado Roger Whitmore.
Eles tinham um pouco de ração, eles tinham água, esperassem então um morrer, e aí sim comessem a carne humana desse que teria morrido naturalmente, que não tivesse, que fosse o desafortunado dos 5, e não matar um com uma minoria. Eu garanto isso para vocês, que não era necessário ter matado ele. Vou fazer um ato meramente ilustrativo para vocês agora. Nós sabemos que na Bíblia tem os 10 mandamentos da lei de Deus. Em seu 5º mandamento, diz: não matarás. E nós temos também a Constituição, no seu direito positivo, que diz assim: quem quer que mate outrem e prive o da vida, será punido com pena de morte. Está em nossa Constituição, está positivado, é nossa Carta Magna, é a nossa lei maior. Está escrito isso, e foi o que aconteceu com esses 4 monstros. Eles mataram uma pessoa. E se nós não fizermos isso, nós estaremos simplesmente jogando fora anos e anos de sabedoria. Então nós vamos dizer o seguinte, que foi tudo por água abaixo, e que essa lei, nós não precisamos mais dela, pois não é necessário mais. Eu peço a vocês então, senhores, que usem a lei positivada que está em nossa Carta Magna, e que condenem esses 4 monstros. Obrigado. Continuando os trabalhos agora, nós faremos a oitiva de uma testemunha pela absolvição. O grupo contrário não sabe, talvez, quem seja. Qual é a testemunha? Nós trouxemos hoje aqui a médica que fez o contato com os desafortunados pelo rádio transistorizado dentro da caverna. Ela pode entrar, então. O grupo da absolvição vai ter até 10 minutos para inquirir a testemunha, tá bem? E depois, logo na sequência, vocês podem tomar a palavra e até 2 perguntas. Conforme a orientação no início do trabalho, a testemunha deve responder a pergunta. Ok? Obrigada. Essa aqui é a Ângela de Oliveira, médica, doutora, também em psicologia, como uma médica muito graduada e muito bem conceituada. Fazia parte da missão de salvamento dos desafortunados da caverna e teve, não digo prazer, talvez até infelicidade de poder conversar com eles por meio do rádio transistorizado, que emitia mensagens, e ela vai primeiramente responder a seguinte pergunta: em qual situação eles se encontravam dentro da caverna? Qual era a situação clínica deles naquele 20º dia? Debilitado. Todos estavam debilitados, tanto principalmente psicologicamente quanto fisiologicamente. Em qual momento eles fizeram essa questão, esse questionamento da carne humana? No momento em que eles fizeram esse questionamento sobre a carne humana, você respondeu ao contragosto que eles sobreviveriam? Sim. Sim. Sim, eles sobreviveriam? Sim. Caso dispossem da vida de um deles para servir de alimentos. Sim, cientificamente, profissionalmente eu respondi que sim. Que eles poderiam sobreviver da carne humana pela situação que eles se encontravam na caverna. Tem. Sobre uma possível questão que os da condenação podem vir a dispor aqui, hipoteticamente, porque eles falam de hipóteses, é claro. Hipoteticamente, eles teriam condições de se automutilarem para comer a carne
a cada um deles para garantir essa sobrevivência mais prolongada? Haveria alguma possibilidade nisso? Não haveria pela seguinte questão. Ali na situação da caverna, por ser uma caverna calcária, geralmente ela é muito úmida. Embora existisse água, a gente ali no momento não saberia a existência total de quantidade de água que eles poderiam para sobreviver. Só de água uma pessoa até pode sobreviver, mas a água tem que ser em abundância, não pode ser... como que eu vou explicar para vocês? Ela não pode ser tomar um pouquinho de água a cada hora, a cada tempo. Tem que ser uma água em abundância para eles poderem ficar sem alimentação. Eles já estavam privados da alimentação e a gente não sabia as condições corretas que existiam a água. Naquele momento, eles também não poderiam, tipo, mutilar, cortar um dedo, um membro, um braço, um dedo, pela seguinte questão: eles não tinham condições de primeiros socorros para eles se fazer saturação, limpeza, pela situação que existia na caverna. Eles poderiam ter até algum kit de primeiros socorros, mas não necessário para que cada um se mutilasse, para que cada um sobrevivesse. Obrigada. No momento em que foi dada a comunicação e você, profissionalmente respondeu que sim, eles deveriam dispor da vida de um deles, você também chegou a essa conclusão, você, sadia, alimentada, que gozava das suas faculdades mentais plenas, você também percebeu, pelo contato feito com eles, que essa era a única opção que os exploradores dispunham dentro da caverna? Naquele momento, sim, porque em estudos que nós realizamos, de 24 a 48 horas, as pessoas já ficando em jejum, a pessoa ela já não fica com o seu psicológico no estado normal. Então, aqueles homens já estavam com mais de 20 dias na caverna, o estado psicológico deles já não estava nos seus raciocínios normais. Para eles sobreviverem, como foi dito, comendo a carne humana, eles poderiam sobreviver até 10 dias. Mas também não teria certeza se aqueles 10 dias poderia ficar só nos 10 dias ou perdurar por mais tempo. E a questão é que com essa falta de alimentação, eles também ficariam debilitados. Então não teria como cortar um membro de cada um. Teria que, naquela situação que eles estavam, o certo seria aquilo para sobreviver. Mas eu estava do lado de fora, eu estava no meu raciocínio normal, no meu juízo normal, nas minhas faculdades psicológicas normais. Lá dentro eles estavam todos abalados. Então lá dentro eles estavam fazendo o seu julgamento próprio. Muito obrigada, estou satisfeita. Da condenação à vontade. Doutora, a senhora disse, né, que a senhora, pelo seu análise, pelo seu laudo por telefone, por um rádio transmissor, que a senhora disse que eles estavam muito debilitados, e que o ser humano precisa de água em abundância para as suas funções normais. Eu pergunto, no sertão nordestino, no sertão do Cariri, será que essas pessoas têm água em abundância? Mas nós estamos falando numa questão da caverna. Limite somente a minha pergunta. Será que essas pessoas no sertão do Nordeste teriam água em abundância? É a questão do espaço? Pergunta a senhora, sim ou não, no seu entender. É a questão do espaço? Nós estamos relativamente naquela época do espaço? Como a senhora nos alega que a partir do momento que a água tem que haver em abundância para que as pessoas tenham o seu pleno raciocínio, eu pergunto, na África, no Nordeste, nós temos algum ato de mãe devorando filho, irmão devorando irmão, por estar alucinado, por estar enlouquecido pela falta de água ou de alimento? Eu nunca fiquei na África para saber. Não, mas nós sabemos o que acontece na África. Não precisamos estar lá. Aceita a objeção. Uma pergunta objetiva? Sim. A minha pergunta é, única opção. A senhora afirmou que eles estavam em jejum por 20 dias. 20 dias. Eu não afirmei. A senhora disse que eles estavam em jejum. Não, eu falei que uma pessoa em jejum, por mais de 24 a 48 horas, ela já começa a ter alucinação. Então nós podemos concluir que eles não estavam em jejum. Eles não me falaram. Sendo que eles foram encontrados, conforme o próprio relato, possuíam rações ainda escassas.
Então eles não estavam em jejum. E eles falaram que uma pessoa, eu falei que em estudos, uma pessoa ficando mais de 24 horas a 48 horas em jejum, ela já começa a ter alucinações. No caso deles,